trouxe uma palavra da parte de Deus na quinta-feira e foi maravilhoso, e eu gostaria de novamente compartilhar essa palavra, porque muitos irmãos que estão aqui hoje infelizmente não estavam aqui na quinta. Então foi uma palavra muito clara do Senhor e eu queria compartilhar com vocês novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã pela tua igreja e pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e nela não há variação. Nós queremos, Senhor, viver plenamente a tua palavra. Nos dá entendimento nesta manhã, nos dá um ambiente agradável para que nós possamos desfrutar da tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, que oramos. Amém. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta para trazer à casa do Senhor, você fica à vontade para fazer isso voluntariamente, com o coração grato, daqui até o momento do final do culto. Você tem um envelope aí e você pode fazer isso de uma forma deliberada, como você sentir a vontade no seu coração, no seu espírito. Amém? Gênesis capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e isso pesou o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que crê, o homem, o animal e os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Por enquanto, só até aqui, e nós vamos repetir. Eu quero que, por gentileza, a igreja repita o versículo de número 5, bem alto, toda a igreja em alta voz. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, lá em 2 Pedro, e já nós vamos voltar aí em Gênesis, você vai entender o porquê que nós viemos até aqui. 2 Pedro, capítulo de número 3.
2 Pedro, capítulo de número 3. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando à igreja, e ele está trazendo à igreja, à mente da igreja, uma recordação de algo que ele acredita que é importante para a igreja refletir, que é importante para a igreja lembrar e não se esquecer. E é interessante que ele volta lá atrás e ele fala: vamos lembrar daquilo que foi proferido pelos profetas no passado. E quando ele vai nos profetas, ele quer apontar de que a palavra de Deus, ela é fiel, e tudo quanto nela fala irá acontecer e irá se cumprir. Então, quando ele fala dos profetas, ele quer nos alertar e lembrarmos, por exemplo, do profeta Isaías, que profetizou a vinda do Messias, e Jesus veio, o Messias veio, e Pedro é um apóstolo de Jesus. Então, quando ele fala, vamos lembrar das palavras proferidas pelos profetas, ele está querendo dizer: igreja, vamos nos lembrar de que tudo quanto está na palavra de Deus irá se cumprir, assim como os profetas disseram, profetizaram e se cumpriu. Amém, igreja? E nesses últimos tempos há ainda promessas que nós aguardamos que se cumpram. Nós não aguardamos o Messias, porque o Messias já veio. Nós não aguardamos a remissão, porque ele já morreu por nós e pela remissão dos nossos pecados. Amém? Nós não aguardamos a promessa da sua ressurreição, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Nós não aguardamos a cura, porque ele fala que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós somente acreditamos na cura e tomamos posse dela. Nós acreditamos na quebra da maldição, na quebra do pecado, das bênçãos sendo liberadas por nós, sobre nós, através do Senhor Jesus. E tudo isso já se cumpriu, mas existe uma profecia ainda que há de se cumprir. E que profecia é essa? Da volta de Jesus Cristo, que ele vem buscar a sua igreja, que ele um dia virá nas nuvens, não pisará nessa terra pela segunda vez nesse momento, mas esperará a igreja ali nas nuvens, e depois mais à frente, um dado momento, irá colocar os seus pés aqui na terra para trazer um juízo sobre a terra. Então essa promessa ainda não se cumpriu, e ele fala: nós devemos nos lembrar de tudo quanto foi falado, tudo quanto foi proferido. Devemos colocar a nossa mente de forma saudável a lembrar disso. E nós nunca pensamos, irmãos, que essa palavra seria tão propícia para este tempo, porque a igreja tem se esquecido dessa promessa. A igreja tem se esquecido da volta do Senhor. A igreja tem se esquecido de que essa promessa, ela ainda vai se cumprir nas nossas vidas, e que nós devemos aguardar essa promessa com muito carinho, guardando vívida na nossa fé, na nossa mente, esta palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: também não vamos nos esquecer dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que os apóstolos lhe ensinaram. Ele está falando que a igreja também não deve se esquecer dos ensinamentos deixados pelos apóstolos. A igreja, ela foi fundada, ela se iniciou com os apóstolos, que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez e viveu. E eles deixaram fundamentos da fé, fundamentos da palavra, na qual jamais deveriam ser removidos. É a mesma coisa quando você compra uma casa e você olha e você vê: eu tenho vontade de aumentar esse cômodo, e você vê que aquela parede ali, ela tem uma sustentação que sustenta aquele cômodo, aquela casa, e você não pode mexer. Um fundamento, ele não pode ser removido, porque se você remover um fundamento, você derruba aquela construção.
Então nós não podemos remover o fundamento das nossas vidas. Nós não podemos remover o fundamento da igreja, que é Cristo. Por isso ele está falando, não se esqueçam dos fundamentos que foram deixados pelos apóstolos. Que fundamentos são esses? Nós podemos citar tantos, que nós devemos viver uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo disse o que? Andai no Espírito. Que fundamento nós podemos aqui lembrar? De tantos, entre tantos. Nós podemos lembrar de que eles mantinham continuamente presentes no templo. Eles se reuniam continuamente nas casas e no templo para juntos crescerem na palavra. E nós vemos hoje em dia pessoas que não têm tempo para se reunir mais como igreja, para ouvir a palavra, para aprender. Por quê? Porque elas estão trabalhando, estão correndo, estão estudando, estão arrumando a casa, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo e não tem mais esse tempo. Então nós vemos tantos fundamentos dos apóstolos que foram arrancados por nós mesmos da nossa vida, que foram arrancados dos púlpitos das igrejas, que foram arrancados das igrejas. Nós vemos outro fundamento, de que a igreja naquela época era totalmente dependente do Espírito Santo. E hoje a igreja é totalmente, muitas igrejas são dependentes da estratégia humana, da capacidade humana, das ideias humanas. Se trazem pessoas de fora da igreja, não desfazendo a profissão de ninguém, mas se trazem terapeutas, se trazem psicólogos, se trazem coaching para fazer treinamentos na igreja. Lugar de coaching é no lugar empresarial, no lugar de uma empresa. Coaching não deve ser feito dentro de uma igreja. Eu não concordo com isso. Então eu já deixo bem claro desde o início aqui minha opinião. Por quê? Porque a igreja tem que ser movida não por homens, mas pelo Espírito Santo. Você está falando que você é contra psicólogo, contra coach? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a igreja ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e não por capacidade de homens. Porque a igreja não é instituição, igreja não é empresa, igreja é o corpo de Cristo na terra. E a Bíblia fala que Ele é o cabeça. Então nós temos que voltar para estes fundamentos. Amém, igreja? O apóstolo Pedro está falando, vamos voltar para estes fundamentos, vamos ter um conserto, vamos reparar o nosso caminho, vamos voltar as nossas vidas para Deus. Igreja não é lugar de treinamento. Aqui não é lugar de treinamento, aqui é lugar de você crescer na palavra de Deus. Se você precisa de uma direção para a sua vida, você vai orar, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, Ele vai falar com você. Amém? Porque a Bíblia diz, vocês muitas vezes não sabem nem orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por vocês, com gemidos inexprimíveis. Nós temos que parar de silenciar o Espírito Santo. As pessoas estão frias, as pessoas não conseguem mais orar. As pessoas pegam a Bíblia e começam a dormir, elas não conseguem ler Bíblia. As pessoas não conseguem chegar na igreja, dobrar os seus joelhos e orar 30 minutos. Como nós podemos querer desejar o céu se nós não desejamos uma vida de oração? Como nós podemos desejar o céu se nós não desejamos uma vida de leitura da palavra de Deus? A palavra de Deus ela não mudou. Ela não deve ser uma palavra modernizada ou contemporânea, porque ela é uma palavra viva, e aquilo que está vivo não precisa se adequar a uma tendência, porque aquilo que está vivo permanece vivo e produz vida. Por isso, quando ouvimos a palavra da verdade pulsa o nosso coração. A palavra de Deus diz que quando Pedro estava pregando ali no Sinédrio, que aquelas pessoas ouviam e o coração delas ficavam compungidos, e elas falavam, o que nós devemos fazer? E eles falaram, e Pedro falou para eles, arrependa-te e sejam batizados. E eles se arrependeram e foram batizados. A palavra de Deus diz que quando aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus falou para todo mundo ficar em Jerusalém, mas eles estavam saindo de Jerusalém. Emaús era uma descida, eles estavam descendo de nível, descendo na sua vida espiritual, descendo na sua fé, descendo no nível da incredulidade. Quantos de nós no momento da dificuldade, o Senhor falou, espera, confia, e você tenta tomar uma decisão, porque qualquer decisão que você tomar é melhor do que esperar, e você começa a descer, ladeira abaixo, e o Senhor pela sua misericórdia alcançou aqueles discípulos,
E começou a falar com eles. E quando começou a falar, eles não reconheciam a Jesus. Até que a palavra começou a aquecer o coração deles. E eles falaram, é Ele. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu da presença deles. E eles falaram uns aos outros, vamos voltar a Jerusalém. Não, por acaso o nosso coração não queimava, enquanto este não nos falava não se expunha a nós as suas palavras? Por quê? Porque nós devemos manter a nossa fé, a nossa mente vívida nesses fundamentos. Não podemos tirar nossos pés desses fundamentos, de uma vida de santidade, de uma vida de oração, de uma vida voltada na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Olhe para o seu irmão e fala para ele, volte para os fundamentos da fé. Amém? Quantos estão aí? Diz amém. Aleluia. Agora eu estou começando a me aquecer aqui. Então vamos lá. Verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. E aqui está falando, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias. Quem é o escarnecedor? Quem é o zombador? Aquele que segue a sua própria vontade. Olha como Deus trata o pecado. Deus trata o pecado, o pecador, como alguém que deixa de seguir a vontade de Deus para seguir a sua própria vontade. Talvez você não bebe, não fuma e você é uma boa pessoa, mas você é um bom pecador. Uma boa pessoa é um bom pecador. Continua sendo um pecador. E o que é um pecador? Nada mais, nada menos do que uma pessoa que vive segundo a sua vontade. Você fala, não, eu tenho a Deus, eu amo a Deus, mas você toma decisões todos os dias sem orar, sem a direção de Deus. Você se compromete na casa de uma pessoa e você não ora antes para saber se é a vontade de Deus que você vai. Mas pastor, o que tem a ver isso? A palavra de Deus diz que todo o nosso procedimento, ele precisa ser para glorificar a Deus. Seja o vosso comer, seja o seu beber, seja o que for, para a glória de Deus. Tudo quanto você fazer, você precisa fazer para a glória de Deus. Então a sua vida tem que ser conduzida pela glória de Deus. Sabe por que você se decepciona direto com pessoas? Porque você se relaciona com pessoas que Deus não queria que você relacionasse. Mas você relaciona porque você não tem uma vida de oração. Então, por não ter uma vida de oração, você não ouve Deus e você relaciona com pessoas erradas. Você tem amizades erradas. Você tem relacionamentos errados. Sabe por que você às vezes dá errado os seus negócios? Porque você vende fiado. Deus não mandou você vender fiado. Às vezes você toma decisões de fazer negócio com pessoas que Deus não autorizou e você faz mesmo assim, porque você segue a sua própria paixão, a sua própria cobiça. É pecado para Deus o homem viver por si mesmo. É pecado para Deus, entenda de uma vez por todas, a pessoa tomar decisões sem o aval de Deus. Quando nós éramos crianças, nossos pais diziam sim e não para nós. E agora nós crescemos, mas não devemos perder esse costume de termos a bênção do nosso Pai Celestial para fazermos algo ou deixarmos de fazer. Tudo quanto você for fazer na sua vida, você precisa de direção. Você precisa do aval de Deus. Amém? Amém? Verso 4. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Essas pessoas vão... Sabe quem fala, Jesus está demorando muito para voltar? O que é isso? Às vezes você chega na casa de um parente seu e você fala, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que nos voltar para Deus. Até crente vira e fala, Jesus, todo mundo fala que Jesus está voltando e não volta nunca. Quem já viu crente falando isso? Levanta a mão. Sabe por que ele fala isso? Por causa do versículo 3. Por que ele está zombando aqui, falando, o que houve com a promessa? Está demorando. Por que essa pessoa fala assim? Porque essa pessoa está vivendo para si mesma. Ela está vivendo para a sua própria vontade. Quem está entendendo? Ela não vive a vontade de Deus. Ela não vive. E aqui diz,
desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles estão querendo dizer, está tudo do mesmo jeito, nada mudou, desde lá do início. Verso 5: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água e pela água. Repita comigo: a terra formada da água e pela água. Repita comigo: formada da água e pela água. O que ele está falando aqui? Olha o que ele está falando. Há muito tempo atrás, eles se esquecem que um tempo lá atrás, né, pela palavra de Deus, a terra foi criada, e por isso existem céus e terra, e também por essa palavra a terra foi formada da água e pela água. O apóstolo está pegando o argumento do escarnecedor. Qual é o argumento do escarnecedor? Não, desde quando Deus criou o mundo se tornou mal depois do pecado. Desde os nossos antepassados, coisas ruins acontecem e nada mudou, Deus não interviu. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, pega esse pressuposto, esse argumento, e ele fala: vocês estão esquecendo que há muito tempo atrás, pela palavra, foi criado os céus e a terra, e por isso que existe os céus e a terra. Ele está querendo dizer que Deus, ele intervém na terra. Dado o momento quando em Gênesis fala que a terra estava sem forma e vazia, mas Deus veio e disse o que? Haja luz, e houve luz. Houve a intervenção de Deus para que a terra fosse criada, e haverá novamente a intervenção de Deus na vinda de Cristo, para que a terra seja santificada. A terra foi profanada, e como Deus vai santificar a terra? Como que Ele vai fazer isso? Através da execução da sua justiça. A justiça de Deus, ela é ruim para aqueles que estão vivendo segundo a sua própria vontade, mas para aqueles que estão seguindo a vontade de Deus, a justiça de Deus vem para a santificação, para preparar um novo céu, uma nova terra transformado, aonde a Bíblia fala que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mãe chorando por causa do seu filho, não haverá pai chorando por causa da sua esposa ou do seu filho, não haverá pessoa chorando mais por causa de um ente querido que morreu, não haverá mais dor, porque a terra será santificada, mas ela será santificada pelo martelo, pelo juízo de Deus, que esmagará toda essa terra para fazer dela uma nova terra. É isso que Pedro está falando, e ele está falando, lembra do juízo, do primeiro juízo de Deus? Qual foi, irmãos, a primeira intervenção de juízo de Deus na terra? Foi no dilúvio, foi em Noé. E por isso que ele está falando, olha só como é que a Bíblia é perfeita. A terra foi formada da água. O que está querendo dizer a terra formada da água? A terra, todo mundo sabe que é constituída por mais água do que terra. E a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que Deus fez foi o quê? Separação entre a água e a terra seca. Para a terra ser habitada, ela teve que ter uma separação da água e da terra. Antes a terra então ela estava toda inundada por águas. E quando Deus olhou a terra, Ele deu uma ordem: faça a separação entre terra e água. Então a terra foi formada da água. Por quê? Antes a terra, como hoje, já tinha mais água do que terra, mas a água cobria toda a terra. Então o Senhor criou os continentes, Ele separou as águas das terras, para que as pessoas pudessem habitar na terra. E Deus estava preparando a terra para isso. Então ali fala que a terra foi formada da água, e depois no segundo estágio fala que a terra foi formada pela água. O que isso quer dizer? Quando ele fala a terra foi formada pela água, ele está querendo falar do dilúvio. Deus olhou a terra, como nós lemos aí em Gênesis 6, e Ele viu que a terra se corrompeu, e Deus falou: eu preciso intervir na terra, porque a terra se corrompeu, e há muita violência, há muita maldade, chegou num nível muito alto, e eu preciso intervir. E você então pode me dizer: Deus, Ele é muito mau, porque Ele matou todos os seres humanos ali com água. Mas eu vou te dizer algo: a maldade e a violência do homem chegou num nível tão grande, que se Deus não intervisse e não limpasse a terra de alguns homens e salvasse uma família, a raça humana iria se exterminar. Eles iam matar uns aos outros. Então, para que não fosse exterminado o ser humano, para que não acabasse a raça humana, antes
de Cristo ser enviado para a remissão dos pecados dos homens, Deus teve que intervir. Quantos entenderam? Não é que Deus é mau e matou os homens, eles já estavam mortos. Deus só salvou uma família, só isso que Ele fez, para que uma família servisse como exemplo para uma nova terra, para que então futuramente tivesse o plano de salvação. Então Ele fala, a terra foi formada da água e pela água, porque depois do dilúvio a terra foi reformada novamente, num novo formato. Ele mandou o dilúvio para vir o juízo dele sobre aqueles que eram iníquos, e Ele purificou a terra, santificou a terra. Quantos entenderam? Então existe um limite, existe um dado momento em que Deus ele intervém. O que Deus está querendo, o que Pedro está querendo dizer aqui é que esse argumento, esse pressuposto que as pessoas estavam usando ali, mas a promessa dele está demorando, ele não volta nunca. Ele pega aquele pressuposto e fala, lembra de como a terra foi formada? Deus interviu na terra. Lembra como a terra foi purificada nos dias de dilúvio? Deus interviu de novo. Ele veio com intervenção. Então chegará um dado momento, isso que ele está querendo dizer, que Deus irá intervir nesta terra novamente. Ela não vai permanecer da maneira que ela está. Quantos se entende? Diga amém. Versículo de número 6 diz: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então está querendo dizer, da mesma maneira que houve essa intervenção de Deus em um dado momento, essa terra também está reservada para essa próxima intervenção de Deus. Voltando lá em Gênesis capítulo 6, agora nós entendemos, antes de Gênesis capítulo 6, Lucas 17 verso 26. Lucas 17, 26. Rapidinho. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Por que é importante nós então aprendermos com o que aconteceu nos dias de Noé? Porque a Bíblia fala, tanto em Lucas quanto em Mateus, que assim como foi nos dias de Noé, serão também assim, dessa forma, nos dias da volta de Cristo. Amém, irmãos? Por que serão iguais? Porque a volta de Cristo, repito, será para a remissão e salvação daqueles que estão em Cristo e daqueles que dormem em Cristo, mas também será para a separação e para o juízo daqueles que não servem a Cristo. Nós acabamos de ler que a terra está reservada. Reserva aí, deixa reservado. Qualquer momento eu venho e vou cumprir isso. Ela está reservada para o dia do juízo do Senhor. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus e em Lucas, que também a sua volta, a volta do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Então é importante para mim, que sirvo a Jesus e você, guardarmos essa promessa, termos expectativa nessa promessa. Não é viver só indo na igreja buscando bênção, buscando milagre, mas acima de qualquer bênção e qualquer milagre, saber que um dia o nosso Salvador irá vir buscar a sua igreja. Essa igreja não terá nome, não terá placa. Essa igreja será um povo escolhido, separado, lavado, remido pelo sangue dele, temente a ele, que tem uma vida santa, de oração, uma vida na palavra, uma vida direcionada por Deus. Você não toma nenhuma direção sem a direção de Deus. Quantos estão entendendo? Então nós voltamos em Gênesis capítulo 6, e nós entendemos claramente aqui então que não há outro meio de salvação para mim e para você, e que todos nós somos pecadores, e que se nós permanecermos no pecado de vivermos na direção de Deus, na direção do homem, fora da direção de Deus, nós já estamos condenados. Então nós vamos entender agora a segunda parte. E a segunda parte agora que nós queremos agora explicar é como que a terra chegou nesse ponto de tamanha maldade, e quem é responsável por essa maldade. Talvez você passa na rua e vê um bichinho, um cachorro que está todo machucado, alguém queimou. Ou talvez você vê uma criança na rua com fome. Ou talvez você vê um morador de rua. Ou você vê pessoas que passam por necessidade. Você fala, onde está Deus?
porque há tanta maldade no mundo, e nós vamos entender por que a terra se tornou tão mal. Quem é responsável por essa maldade? Gênesis no capítulo de número 6. Aleluia. Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. No versículo de número 5, fala assim: o Senhor viu. Repita comigo: o Eterno viu. Deus viu. Eu sou mau, irmão, você é mau pelo seu próprio caminho. Nós somos tendenciosos. Nós damos crédito àquilo que nos dá interesse. Mas Deus, Ele é santo. Ele não pode ser corrompido nem comprado. E Ele viu. E quando Ele olhou a terra, Ele viu o que? Perversidade. E a Bíblia fala que Deus viu a perversidade do homem. A perversidade do homem tinha aumentado em toda a terra. Coloca na outra versão para mim, por favor. Aqui fala toda inclinação. Vamos na outra. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Deus olhou a terra e viu o quê? Que a maldade na terra havia aumentado. Por que a maldade na terra tinha aumentado? Porque a maldade no homem tinha aumentado. Ok? Amém? E ali fala. Agora você pergunta para mim: como que essa maldade aumentou? Nós sabemos que foi através do homem, mas como? Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Por que aumentou a maldade? Porque o pensamento, o desejo, a imaginação do homem era só de coisas más. Talvez você pode dizer para mim: a Bíblia fala de tudo, Diego. A Bíblia fala de tudo. Aqui nós temos só pessoas adultas que entendem de tudo que eu vou falar. E se você começar a ler o capítulo 6 desde o início, como eu li aqui, fala que os homens começaram a tomar todos os tipos de mulheres. Os homens começaram a pegar suas irmãs. Tinha homem que pegava a sua própria mãe. Tinha homem que pegava a mulher do seu próximo. Começou a haver uma imoralidade sexual. No original fala essa palavra, quando fala que os homens tomou. Eles não só estavam satisfeitos de ter uma mulher para si, ou duas ou três, porque na época era até permitido um homem ter mais de uma mulher. Na época Deus permitia isso para que houvesse a reprodução da raça humana. Mas eles não estavam contentes em ter 5 ou 6 mulheres. Então ele virava e tomava a mulher do seu marido, do seu esposo, matava o homem, matava o filho e tomava a mulher. Então ele virava e pegava a sua própria mãe. Veja só, o homem, Deus olhou para a terra e viu como a terra estava em tamanha perversidade, porque o homem estava vivendo para o seu próprio desejo. O problema do homem não era que ele era não é só a imoralidade sexual dele, não é só que ele era um tarado. Veja só, o problema vai muito mais além disso. Se Deus vira e fala: você pode ter uma mulher, Ele quer ter 2, 3. Se Deus fala: você pode ter 2, 3 para a multiplicação da raça humana. Agora Ele não quer mais só 2, 3. Ele quer a sua mulher, Ele quer a sua irmã. Então o problema do homem não é sexual, porque um homem pode ficar contente sexualmente com uma mulher. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Pode ficar satisfeito sexualmente com uma mulher. Mas o problema do homem é o que? Viver para a sua própria vontade sem limite. Então se eu estou aqui, eu não respeito você, eu tiro você e pego a sua mulher para mim e acabou. Quantos estão entendendo? Esse é o problema do homem. Por isso quando você pega uma criancinha, você fala para ela não, ela faz o quê? Ela te enfrenta. Por isso é muito sério quando eu falo com os pais sobre educar os filhos, sobre ser firme com os filhos. Você vira e fala para o seu filho não, o seu filho faz o quê? Ele te enfrenta, bate o pé e te enfrenta, porque está dentro dele justamente esse sentimento. Então a terra não é má porque Deus deu as costas para a terra, mas a terra é má porque o homem não obedece a Deus. O homem quer viver para si. Então quando você vai numa igreja como aqui e eu falo: vamos orar, vamos ler a Bíblia, não tome decisões sem orar antes. Você não pode ser membro da igreja sem fazer o curso. Aí as pessoas fazem o quê? Não vem no curso, porque as pessoas não querem obedecer. Eu acho que eu não preciso fazer o curso, eu já sei tudo, então eu não preciso ir. Quantos estão entendendo? Exemplos, eu não estou dando indireta, estou dando exemplos. As pessoas têm dificuldade de obedecer. Então Deus me colocou na missão mais difícil da terra,
Porque primeiro, eu estou falando da palavra dele. Segundo, eu estou lidando com pessoas falhas assim como eu. Mas terceiro, eu estou pregando uma palavra santa. E eu tenho que fazer com que aquelas pessoas entendam que aquela palavra é boa para elas e que elas têm que obedecer. Então muitas vezes as pessoas vão me detestar, porque eu estou falando para elas uma palavra que vai exortar, que vai corrigir, que vai dizer para ela: você não pode mais viver do jeito que você está vivendo. Você precisa abrir mão do jeito que você está vivendo para viver do jeito que Deus quer que você viva. Todos os problemas que você tem hoje são de origem de desobediência. Casamento mal sucedido, relacionamentos. Você hoje talvez: pastor, meu trabalho tanto, ganho pouco. Por quê? Porque quando seu pai falava: você vai estudar, você não gostava de estudar. Tudo é devido à desobediência. Então quando Deus colocou o homem no Éden, Ele plantou o homem lá no Éden, e Deus falou para o homem: de todas as árvores que tem aqui, você é livre para comer delas. Aproveita, fique livre. Mas essa árvore aqui do conhecimento, você não pode comer dela. Por que Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento? Porque Deus queria que todo conhecimento do homem viesse de Deus. Deus, Ele chegava no entardecer, no final do dia, e sentava com o homem e ensinava tudo para o homem. Quantos estão entendendo? Ele estava com o homem, ele tinha relacionamento com o homem, e Deus então passava toda a sabedoria que ele tinha para o homem. Mas quando o homem tomou, a Bíblia fala que o homem olhou para a árvore e viu que dela tinha toda espécie de conhecimento. Então a serpente, que era mais sagaz que todos os animais, falou para ele o quê? Para o ser humano: come desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, você será como Deus. O pior pecado do homem iniciou nisso: o homem querer se colocar numa posição de independência de Deus. O problema não era Deus, não era o homem comer aquele fruto. Aquele fruto não é uma maçã como a gente imagina, que o homem foi lá e pegou. Aquele fruto simbolizava a independência do homem de Deus, que a partir daquele momento o homem poderia ser livre para tomar decisões através do seu próprio entendimento. Sabe qual é o pior castigo que você pode dar para um tolo? Entregar ele ao próprio entendimento dele. Se eu amo meu filho ou a minha filha, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou entregar ele ao próprio entendimento, eu não vou desistir dele. Eu vou insistir, eu vou falar: não, você está errado. Nem que ele fique chateado comigo, eu vou insistir. O pior castigo que você pode dar para um tolo é entregá-lo ao próprio entendimento. É deixar ele seguir o próprio caminho dele. Porque ele vai se estrepar, ele vai se quebrar todo. Então Deus, Ele virou: eu te amo, eu quero ter relacionamento com você, então eu vou te ensinar tudo, eu vou te passar todo o meu conhecimento. Você não vai tomar daquele conhecimento, porque eu vou ser a fonte de tudo para você, do seu conhecimento, de tudo, para que você tenha relacionamento comigo. Mas o homem, quando ele viu o conhecimento do bem e do mal, encheu os olhos dele. Tanto é que, vamos explicar isso, Deus, Ele criou todas as coisas, amém? Então, como é que existe o mal? Tem pessoas que já me perguntaram isso. Deus, Ele criou o mal? Não. Deus, Ele não criou o mal. A Bíblia fala que vamos limitar a essa criação, nem vamos falar das demais criações. Que quando Deus terminou tudo que Ele havia feito na terra, Ele olhou e viu que tudo era bom, muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. Então como é que o mal existe? O mal significa a ausência de Deus. A ausência de Deus. Ok? O mal é a ausência de Deus, a ausência do bem. É ausente, é indiferente. Então quando Deus falou: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu do conhecimento do bem e do mal, o homem estava querendo dizer o quê? Dado o momento agora, Deus está ausente, e eu sou independente de Deus, porque agora eu adquiri esse próprio conhecimento por mim mesmo. Então naquele momento começa a maldade na terra e no homem. Por quê? Porque agora o homem está independente, afastado de Deus. Ele tem agora a liberdade de viver para si, como bem entende. Então eu fico muito triste quando vejo pessoas falando: não, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso decidir, Deus vai respeitar meu livre-arbítrio.
Veja só, nós confundimos livre-arbítrio. Você não vai ver escrito na Bíblia assim, ó, livre-arbítrio aí, ó. Você vai ver Deus falando assim, olha, no dia que você comer desse conhecimento, você vai morrer. Então se eu viro para o meu filho e falo assim, olha, você tem que fazer desse jeito. Se você não fizer desse jeito, você vai morrer. Eu estou dando uma opção para ele? Não. Eu estou mostrando a consequência da decisão dele fora da minha decisão. Quem entendeu? Pastor, eu nunca entendi como é que é o mal. Peraí, você está falando que é a ausência de Deus, vou te explicar. Você vira para uma pessoa que você ama e fala assim, ó, você tem que fazer exatamente assim. Se você não fizer desse jeito, não tem outra saída, você vai morrer. Eu estou dando outra opção para ela? Não, eu estou explicando para ela que fora daquela opção que eu dei, acabou, não tem outra. Quantos entenderam? Isso é o mal, isso é o pecado, isso é viver sem Deus. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Viver sem Deus, viver para o mal, é isso, é estar fora da única opção que Ele me deu. Então se Ele me deu uma opção, não existe essa mentalidade de liberdade de arbítrio. Não, eu sou livre. Eu sou livre para não servir a Deus e morrer. Não, você não escolheu uma opção, você abandonou a única opção que você tinha. Por isso a Bíblia fala que Jesus é o caminho. Você seria livre para decidir se houvesse outro caminho, mas a Bíblia fala que Ele é o caminho. Tira essa mentalidade diabólica da sua mente, que a igreja te ensinar. Você é livre, irmão. Você tem liberdade de escolher. Aqui quantos vão escolher para o inferno? Levante sua mão. Quantos vão escolher a maldição? Quando Jesus fala entre a bênção e a maldição, como foi bem empregado aqui pelo diácono, a maldição é uma ferramenta de Deus para te corrigir, para te quebrantar e você voltar para Ele. Não é uma opção. Quantos aqui vão optar pela morte? Quantos vão optar pela maldição? Ninguém. Então a morte, a maldição, o pecado, o mal, não é uma opção para você, mas ela é uma consequência por você abandonar a única opção que Deus te deu. Quem entendeu aqui? Quantos compreenderam isso de uma forma que você nunca tinha compreendido? Diga glória a Deus. Amém? Por isso que a palavra de Deus, ela precisa de tempo, porque a gente precisa entender coisas que foram ensinadas de forma errada. Então quando o homem tomou daquele conhecimento, quando ele tomou daquele fruto, irmãos, não se preocupe, tem alguns irmãos que já me falaram que vão precisar sair antes, porque eles têm compromisso por causa do Enem, mas vamos ficar em paz, continuar aqui, amém? Vai na paz, meus irmãos, Deus abençoe. Então não é que ninguém está achando ruim na pregação não, viu? Só estou explicando. Amém? Então vamos lá. O homem tomou desse conhecimento, então ele quis dizer assim para Deus, eu abri mão de uma vida com você. Aí Deus falou para ele, a partir do momento que você abrir mão dessa vida, você morreu. Quantos entendem? Aí, novamente, o homem comete o mesmo erro. Aqui a Bíblia fala que a maldade estava aumentando na terra, porque toda inclinação, tudo que o homem pensava era para maldade. Como é que eu vou prejudicar aquela pessoa? Como é que eu vou tomar aquilo que ela tem? Como é que eu vou fazer aquilo? Então, nós não podemos ficar decepcionados ainda com essas coisas. Pastor, mas tem tanta gente ruim, tem gente que quer o meu mal. Vai ser raro os que não querem o teu mal. Só aquele que tem Deus no coração. Por quê? Porque é normal da natureza humana. Olha lá. A única coisa que passava na cabeça do homem era o quê? Maldade. Como tomar aquilo que o seu próximo tinha. Como prejudicar o seu próximo. E Deus olhou e achou isso na terra. Quem era responsável então pela maldade na terra? O homem. A gente joga no diabo, né? Eu não estou querendo aqui diminuir a responsabilidade do diabo. Mas quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, Ele trouxe, e o único responsável por esse juízo foi quem? O homem. No verso de número 11, veja só. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida por toda a carne.
A terra estava corrompida. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Olha lá, quando eu vou fazer uma pergunta, você vai responder a partir ali do porquê. Está vendo ali o porquê? Então eu vou perguntar: Deus viu que a terra estava corrompida. Por que a terra estava corrompida, igreja? Vamos tentar todo mundo junto, não um de cada vez. Vamos lá. Por que Deus viu que a terra estava corrompida? Por que a terra estava corrompida? O que foi que corrompeu a terra? Deus, quando criou a terra, ela era boa, tudo bom. O que foi que corrompeu a terra? O homem seguir o seu próprio caminho. Só que o homem seguir o seu próprio caminho é uma opção? Sim ou não? Não. O homem seguir o seu próprio caminho é uma consequência dele abandonar a sua única opção, que era viver no caminho de Deus. Sabe qual a pior coisa que Deus faria ao pecador? Deixar ele viver o seu próprio caminho. O que mandou aqueles homens morrerem no dilúvio foi eles continuar vivendo o seu próprio caminho. Noé abandonou o seu caminho para obedecer a Deus e durante 120 anos trabalhar na construção de uma arca. E durante 120 anos eles tiveram a oportunidade de ouvir Noé falando: o que você está fazendo? Eu estou seguindo o caminho de Deus. Noé orou um dia: Deus, um dia o meu sonho. Noé nasceu, aí o que você vai ser quando crescer? Eu vou construir barco. Era esse o sonho de Noé? Eu vou gastar 120 anos da minha vida fazendo o primeiro barco. Mas Noé, você é louco, que sonho é esse? Aqui não chove, você vai construir um barco aqui em terra seca. Noé nunca sonhou isso. Mas quando Deus se manifestou a Noé e falou: você vai fazer isso, a Bíblia fala que Noé fez tudo quanto Deus lhe ordenou. Por que Noé era bom? A Bíblia fala que Noé era justo, ele era bom. Por que ele era bom? Porque ele fazia o que Deus falava. E por que ele fazia o que Deus falava? Porque ele andava com Deus. Por que não era diferente? Ele era um filho diferente dos outros? Deus escolheu ele para ser diferente? Não, porque Noé andava com Deus. No versículo aqui diz que Noé andava com Deus. Versículo de número 9. Eis que Noé era um homem justo, íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Olha o que está escrito aí. Muda a versão, por favor. Entre o povo da sua época, ele andava. Olha como é que num versículo dá para pregar um monte de coisa. A Bíblia fala aqui que Noé era um homem bom, justo e íntegro. Ele era bom, justo e íntegro. Por quê? Porque entre o povo da época, ele andava com Deus. Ele andava com o povo? Ele andava com Deus. Já viu aquele ditado que a mãe da gente fala pra gente? Me diz com quem você, que eu vou dizer quem é você. Tá aí. Entre todas aquelas pessoas que viviam para si, para suas paixões, Noé, mesmo convivendo ao redor delas, ele decidiu viver andando com Deus. Por que Noé era bom? Noé era bom porque ele andava com Deus. Ele não andava com Deus porque ele era bom. Ele era bom porque ele andava com Deus. O que o tornou uma pessoa justa, íntegra e boa foi com quem ele decidiu andar. Foi com quem ele decidiu depender. Foi com quem ele decidiu ter relacionamento. Ele fez o caminho de volta contrário ao que Adão fez. Adão andava com Deus e deixou de andar com Deus para andar sozinho. Noé estava no mundo sozinho, longe de Deus, deixou de andar com aquela geração para andar com Deus. Deus está chamando você para ser como Noé. Deus está chamando você para andar com Ele. Deus está chamando você talvez para afastar de pessoas que te afastam de Deus, afastar de amizade, de relacionamentos que te esfriam. Eu não estou falando só daquelas pessoas lá que talvez não servem a Deus, não. Estou falando daquelas que muitas vezes que estão em igrejas e que te dão conselhos que não estão na palavra de Deus. Você tem que tomar cuidado em relação a isso. Quem é as pessoas que você ouve? Com quem que você anda? Com quem você conversa? Com quem você abre o seu coração? Noé, ele era um homem justo e íntegro porque ele andava com Deus. O que tornou ele um homem justo
foi a decisão dele de andar com Deus. O que transforma eu e você em pessoas diferentes dessa geração é o fato de andarmos com Deus. Amém? Então nós entendemos que o único responsável pela maldade na terra é o homem, ok? E por que a maldade aumentou na terra? Qual que é o berço do pecado? O homem viver a sua própria vontade, viver o seu próprio caminho. Quantos entenderam isso? Então, se eu perguntar de novo, lá no verso 12, você vai me responder. Se eu perguntar por que aumentou a iniquidade na terra, por que Deus viu tanta corrupção na terra? Porque toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, porque tinha mudado o seu caminho. A Bíblia diz que aos olhos do homem há caminhos para ele que aos olhos dele são bons. Há direções para o seu coração que você acha que é bom. A Bíblia fala que o nosso coração ele é tendencioso, ele é corrupto. A Bíblia nos fala, lá em Jeremias, não precisa abrir não, ele vai colocar para a gente aqui. Eu já vou orar encerrando. Jeremias capítulo 6, versículo 16. A Bíblia fala algo interessante. Diz assim: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem e perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Está falando aqui sobre o povo de Judá, que tinha se afastado de Deus. E o profeta Jeremias falou: olha, pergunte pelos caminhos antigos, volta aos caminhos dos seus pais, volta aos caminhos antigos, volta a ter uma vida de santidade, volta a ter uma vida de oração, volta a pedir. Sabe quando a gente era daquela geração que o filho pedia a bênção para o pai? Volta a pedir a bênção do seu pai e da sua mãe. Volta a orar todos os dias antes das refeições, antes de dormir. Volta a fazer culto dentro de casa doméstico com seus filhos. Volta a ler a Bíblia. Volta a jejuar. Se eu fosse perguntar aqui, eu nem vou perguntar quantas pessoas jejuam pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês. Seria algo catastrófico a resposta. E a Bíblia fala que nós temos que ter uma vida de constante jejum e oração. Por que tem tanto crente fraco? Porque tem muito crente que se alimenta daquilo que crente não deve se alimentar. O crente ele tem que se alimentar daquilo que alimenta a fé. Crente vem da palavra aquele que crê. Então você tem que se alimentar de coisas que vão aumentar a sua fé e não sua incredulidade. Uma vida de oração, uma vida na leitura da palavra, ter amigos que falam das coisas de Deus. Você quer ver se uma pessoa ela tem fome e sede de Deus? Senta com ela 5 minutos e começa a falar só de Deus. Até crente mesmo. E eles vão virar, muitas vezes vão falar para você: ah, você está muito chato, você está metido a santo, só fala de Deus agora, só fala de Bíblia. Quem já viu isso? Então nós estamos começando a viver os dias como de Noé. Por quê? Porque tem gente matando uma outra? Não, isso aí já existia. Porque tem estupro? Não, isso aí já existia. Não, mas por quê? Porque há um número maior de pessoas que estão vivendo segundo a sua própria vontade, estão tomando decisões sem a direção de Deus. E aqui está falando que Deus deu essa direção para o povo: volta para o caminho. E aqui fala: não seguiremos, não queremos. Deus aqui está falando para eles: volta para este caminho, para um caminho. Está falando: volta para o caminho. Ele é o bom caminho, Ele é o único caminho. E eles falam: não, nós não queremos esse caminho, nós queremos viver da nossa maneira. Mas com aqueles que querem seguir a Ele, Ele fez uma aliança. Lá no capítulo 6 de Gênesis, a palavra de Deus fala algo interessante. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Algo que eu achei muito lindo, que eu compartilhei esses dias. Verso 19, 6:19, diz assim. Só mais um minutinho, tá, irmãos? Faça entrar, Deus está falando para Noé. Presta atenção como é que a Bíblia é linda. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Outra coisa, verso 18.
mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja bem, que coisa linda. Deus fez uma aliança com Noé. Falou: você vai construir a arca e a sua família vai entrar, você, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. E aí Deus fala para Noé: faça entrar um par de cada animal. Depois eu vou ler, agora não dá tempo, mas há um engano quem achar que só entrou um casal de cada espécie. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que entrou das aves e dos animais puros 7 pares de cada espécie. Fala lá, depois você lê na sua Bíblia. Dos animais puros, lá em Levítico 11, depois você lê, fala dos animais puros e dos animais impuros. E a Bíblia fala que 7 pares de cada animal puro entraria na arca, e dos impuros um par, um casal. E outra coisa mais bonita ainda, que 7 pares das aves também entrariam. Por que 7 pares das aves entrariam? Está lá escrito: para conservar a semente. A ave, ela come semente e depois ela vai lá e ela defeca a semente, que ela não consegue digerir ela toda, e aí nasce plantas. Então Deus falou: ó, leva mais aves, leva 7 de cada espécie, porque eu vou conservar nelas a semente. Porque quando as águas do dilúvio cobriram toda a terra, o monte, eu estava estudando isso ontem, então eu posso falar para você, o monte mais alto, a água ficou 7,5 metros acima dele. Foi o limite máximo. O monte mais alto, o ponto seco mais alto da terra, acima dele ainda ficou 7,5 metros de água. Por que 7,5 metros? Porque nenhum homem tem uma estatura como ela. Ninguém sobreviveria em pé no monte mais alto. Ó Deus, aqui para você, eu estou vivo. Não tem para ninguém. 7,5 metros, são 15 côvados. 15 côvados são em torno de 7,5 metros, porque um côvado é um pouco menos do que meio metro. 45 centímetros, isso mesmo. Você sempre fica me corrigindo, né? Estou brincando. Sempre está aqui me ajudando, me abençoando. Amém? Quantos estão entendendo? Eu fico empolgado com essas coisas, irmãos, com a Bíblia. Olha lá, capítulo 7, verso 3. Eu não vou mostrar, não, mas vou mostrar rapidinho. 7:3. Depois eu vou aqui para explicar isso aqui. Olha o que fala lá: e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim. Não é essa tradução não, coloca outra. A NVI tem hora que dá umas rateadas. Conservar em vida a sua espécie sobre a terra. Não é essa versão. Na minha versão fala assim, ó. Quem tiver com essa versão igual me ajuda. Também das aves dos céus, e na Torá também fala assim. Dá a entender ali que está falando dele conservar as aves. Se fosse para conservar as aves, não seria isso, porque cada animal que estava entrando na arca já seria conservado. Mas ele não está falando de conservar a espécie da ave, está falando de conservar as sementes. Aqui na Torá, eu tenho a Torá, que está em original, fala assim, olha, vou ler para vocês. Também tomará 7 de cada macho, de todo quadrúpede que não for macho e fêmea também da ave do céu 7 cada um, macho e fêmea, para deixar viver as sementes sobre a face da terra. Como toda a terra seria encoberta, muitas plantas, muitas sementes seriam extintas. Então Deus permitiu que ele levasse 7 de cada espécie de ave, para que nelas estivessem conservadas as sementes, para quando ela voltasse às terras. O que Noé fez? Ele não soltou o corvo, ele não soltou o pombo, elas iriam o quê? Plantar novamente. Olha que tremendo. Por isso que a Bíblia fala que lá atrás que a terra foi formada da água e pela água, porque a terra foi reformada novamente. Amém? Só para esclarecer isso para os irmãos. Mas para terminar, vamos voltar naquele outro, no 6, 18 e 19. Gênesis 6, 18 e 19. Olha o que diz aqui: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, entrarás na arca. Deus está garantindo para ele uma aliança. Deus, ele mente? Não. Ele falou: você vai entrar na arca, você e sua família. Aí no verso 19, olha que interessante. Olha que interessante. De tudo que vive, de toda a carne, de toda a espécie, farás entrar. Olha só, olha para mim.
Os animais, Deus deu a obrigação de quem que tinha que fazer os animais entrar? Noé. O que Deus fez com Adão quando pôs ele no Éden? Você vai o quê? Sujeitar e dominar sobre todos animais. Deus está restabelecendo de novo o governo do homem. E Deus está falando para o homem o quê? Você que vai fazer os animais entrar. Você vai criar uma maneira para eles entrarem. Mas olha que interessante. Deus ele garantiu que o homem ia entrar, mas Deus não falou para o homem, você vai entrar na arca. O homem faz com que os animais entrassem na arca, mas só Deus faz com que o homem entre na arca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí Deus garantiu para Noé, olha que diferença, que ele entraria na arca. E então ele começa a trabalhar duro, 120 anos. Estou terminando. Verso 21 agora, 21 e 22. Leva contigo de tudo que se come e ajunta para ti, e será para ti alimento, a ti e a eles. Aí Deus fala o que para ele agora? Coloca alimento lá para os animais e coloca alimento para vocês. Quer dizer, está garantida a passagem dele. Ele terminou, está terminando a arca. Deus lá no início fez uma aliança. Você vai construir a arca e você vai entrar. Você está tranquilo com a sua família. Mas você faça os animais entrar. Isso aí é governo seu que eu estou te dando. Ele faz os animais entrar. Ele coloca todo o alimento. No verso 22 fala: assim fez Noé segundo tudo. Assim o fez. Tudo que Deus pediu ele fez. Para que Deus trouxesse juízo sobre uma terra que não obedecia a Deus, Deus colocou um homem que fazia exatamente tudo o que Deus pedia. Para trazer juízo, Deus precisa de pessoas que fazem exatamente o contrário daquilo que as pessoas não estão fazendo. Quem entendeu? Aí, beleza, Noé terminou a arca, estocou alimento, está garantida a viagem dele. Olha aqui a parte mais linda. 7. Depois disse o Senhor a Noé: o que deu sobre ele? Entra na arca, tu e tua casa, porque tenho visto. Espera aí, Deus já não tinha garantido lá no início para ele que ele era justo e que ele ia entrar na arca? Sim ou não? Deus não fez uma aliança com ele? Veja só, olha para mim, vou terminar agora. O fato de Deus entregar uma responsabilidade para Noé, de fazer uma arca, o fato de Deus ter feito uma aliança com Noé, Noé ele era tão temente em obedecer a Deus, em fazer exatamente o que Deus pedia, que ele não se achou no direito, ele sendo homem, de se colocar dentro da arca que ele mesmo fez. A Bíblia está falando que Deus falou o que para Noé? Entra. Se a Bíblia falou entra, onde que ele estava? Para ele colocar o alimento lá dentro da arca, ele tinha que fazer o quê? Entrar. Quando ele terminou de estocar o alimento, que é a última coisa que Deus pediu, alimento para ele, então era garantido que ele estaria lá. Ele não podia levar de qualquer jeito. Não, nós já estamos aqui dentro mesmo, vamos ficar aqui dentro. Na hora que Deus fechar a porta da arca, nós já estamos aqui. Já colocamos tudo aqui dentro, já colocamos comida, tudo. Estou muito cansado, trabalhei 120 anos para Deus. Deus não vai ficar chateado só ficar aqui dentro da arca. Mas ele faz o quê? Ele sai com a sua família, fica com a sua família, e Deus olha e fala: agora você pode entrar, vai. O que eu aprendo com isso? Coração voluntário. Quantas pessoas que têm feito coisas para Deus, em nome de Deus, mas elas tomam posse daquilo que é de Deus, como se fosse delas. Eu não posso cuidar dessa igreja como sendo minha, embora Deus mandou eu vir e começar um ministério, porque eu não tenho esse direito. Eu não posso tratar vocês como sendo pessoas, propriedades minhas. Eu não posso tratar meus filhos como sendo meus, porque a palavra fala que são herança do Senhor, sobre os meus cuidados. Então o que Deus quer ensinar para mim e para você? Tome cuidado com você estar tratando as coisas de Deus como sendo sua, do seu próprio caminho, do seu próprio desejo. Pecador não é só aquele que está lá no bar agora bebendo cerveja, falando palavrão, mexendo com a mulher dos outros. Não, pecador é aquele que está dentro da igreja, tratando as coisas que Deus deu a ele como sendo dele, para o seu próprio desejo, o seu próprio interesse. Noé não tratou a arca como sendo algo dele. Ele entendeu que a arca era uma ferramenta de refúgio diante do juízo de Deus. E mesmo ele trabalhando duramente e fielmente ali e permanecendo justo, ele não se colocou na condição de dizer: eu sou justo. Quantos de nós falamos para as pessoas: você está me fazendo mal, eu sou uma pessoa boa, eu sou justo, hein? Deus vai pesar a mão em você. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver, vai se arrepender. Está gerando nos crentes um sentimento do quê?
de justiceiro. Não é você que faz justiça, é Deus que te justifica. Não é você que sai para os outros e fala, eu sou justo, eu faço isso para Deus, eu ajudo as pessoas. Não, isso não te dá o direito. Noé ficou do lado de fora esperando Deus falar. Na hora que Deus falou, Noé, eu tenho te visto. Eu vi a terra, eu vi que tem maldade, eu vi que tem tudo isso, mas eu vi você também. Por isso eu te digo, entra. Irmãos, por mais que você possa ser um crente que ora, que lê Bíblia, que faz tudo isso que eu estou falando, isso não te dá o direito de dizer, eu estou salvo, eu vou entrar, eu estou garantido. Você vai para o inferno, seu miserável, eu estou garantido. Não. Mas a Bíblia fala que naquele dia lá em Apocalipse ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. Ele vai falar, entra, porque eu tenho te visto, tenho visto teu coração, tenho visto as tuas obras, tenho visto que você é justo diante de mim. E o que é justo diante de Deus? Não fazer nada, nem uma unha, sem a direção de Deus. Olha o temor, ele não entrou dentro da arca. Você imagina Deus mandar você construir um navio, 120 anos você trabalhando, sendo humilhado pelas pessoas, rindo de você, e quando você termina, Deus não fala para você, espera lá fora, mas você entende, não, isso aqui não é meu, eu não tenho o direito de estar aqui dentro, se Deus não falar para mim estar aqui dentro, e você fica lá fora. Esse é o coração que Deus quer que eu tenha, que você tenha. Esse é o coração, aquele que não sente que é dono de nada, demasiadamente. Você não é dono de nada, você entregou tudo para Ele, sua família, seus filhos, sua casa, seus bens. Ele tinha um coração voluntário, ele tinha um coração disposto a obedecer. Fica de pé no seu lugar, coloca para mim Salmo 51, verso 12. 51, verso 12. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu já preguei isso aqui na igreja. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, igreja? Por que, igreja? Vamos ver se vocês lembram. Porque ele cumpriu, lá em Atos fala, toda a vontade de Deus. Por que será que ele cumpriu toda a vontade de Deus? Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Coração voluntário. O que vai te sustentar na presença de Deus? Um coração voluntário. A Bíblia fala que Jesus falou o quê? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Entendeu a diferença? A pessoa que toma um lugar que Deus não deu a ela, ela toma posições, ela toma partido de coisas que Deus não quer que ela tome. Deus quer que você viva para viver no meio dessa geração corrupta, que você ande com Ele e que você viva uma vida na direção dEle. Haja o que houver, você vai viver na direção de Deus. O que Deus mandar você fazer, você vai fazer. O que Deus mandar você não fazer, você não vai fazer. Eu estou aqui permanecendo com todas as dificuldades, com todas as batalhas, com tudo contra, permanecendo, fazendo exatamente o que Deus mandou fazer há 3 anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade. Fazendo, Senhor, pregando, vivendo uma vida justa, vivendo em família, vivendo uma vida do governo de Deus. Talvez é tempo de você reparar a sua vida, reparar, voltar aos caminhos antigos. O problema da sua vida é que você se perdeu. Você precisa voltar a ser aquele homem que você era antes, aquela mulher que você era antes, de oração, de humildade, de entrega. Feche os teus olhos nesta manhã e faça uma revisão na sua mente disso que você acabou de ouvir. Talvez você está chateado com Deus porque você achou que porque trabalhou na arca você tinha o direito de entrar nela, você tinha o direito de estar dentro dela, mas você não esperou Deus falar, entra, pode entrar. Você não esperou Deus te colocar. Satanás, ele desagradou a Deus porque ele cometeu esse erro. Deus colocou Lúcifer numa posição, e a Bíblia fala que ele quis se colocar acima daquela posição. Ele quis se colocar numa posição acima da qual Deus o colocou. Quantas vezes nós queremos estar numa condição diferente da que Deus nos colocou, na qual nós não temos ainda autorização para estar. Então nós achamos que fazendo alguma campanha,
nós vamos dar alguma oferta especial para Deus, a nossa vida vai mudar. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho da verdade. A verdade liberta. Não, Deus não pode ser comprado, irmãos. Não há campanha que você possa fazer de joelho, de pé, com fita, sem fita. Não há dinheiro algum que você possa oferecer, porque a Bíblia fala, que Deus fala assim: você me ofereceu gorduras e ofertas e gordura eu não quero, mas o que eu quero é obediência. A Bíblia fala que Deus fala: vocês têm me louvado com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que ele está falando? Não tem um coração voluntário. Deus quer que você se arrependa nessa manhã, assim como Ele falou comigo e eu me arrependi. Talvez você precise de um milagre na sua vida, algo que precisa mudar na sua vida, urgente. E hoje você entrou aqui para ouvir essa palavra de que não há um ato que faça você chamar a atenção de Deus. Não há nada que faça você chamar a atenção de Deus para que Ele olhe para a sua situação de desespero. Porque na verdade, em todo o tempo Ele já está olhando para você. Mas Ele está esperando que você reconheça aonde você errou e pecou, e conserte o teu caminho, para que Ele possa também consertar a tua vida. Que você diga: Senhor, eu pequei aqui, nessa, foi aqui que eu caí. A Bíblia fala: lembra de onde você caiu. Então, você que é uma pessoa orgulhosa, que não gosta de ouvir conselhos, você que é uma pessoa que acha que ninguém deve dar palpite na sua vida, você que é uma pessoa que acha que você sabe tomar decisões sem auxílio de ninguém, você precisa se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso do teu conselho. Porque a Bíblia diz em Isaías que Ele é um maravilhoso conselheiro. Aleluia. Ele só pode ser Deus forte na tua vida se Ele for maravilhoso conselheiro antes. Ele só pode trazer paz para a sua vida se você tomar os conselhos dele para a tua vida. Ele só pode agir com poder na tua vida e ser Deus forte se você aceitar os conselhos que Ele tem para dar. Receba os conselhos que vêm de Deus. Se você tem ouvido uma pessoa que tem falado com muita fúria, a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. Se você tem ouvido uma pessoa endemoniada constantemente do seu lado, a Bíblia fala que com jejum e oração a casta de demônios sai. Você está esperando vir um grande homem de Deus, e Deus está esperando que você seja um grande homem de Deus. Deus está esperando que você tenha uma vida de oração, de jejum, de renúncia, que você chore um pouco mais. Se você não chorou e não orou a ponto de verter suor, lágrimas, você ainda não pode desistir dessa pessoa e dessa situação. Chore, ore mais. Talvez você já fez de tudo, correu atrás de ajudas, dinheiro, recursos materiais, mas o que realmente precisava você não fez, que é gastar a sua vida no altar orando por essa pessoa, orando por esta situação. Então nesta manhã, faça esse compromisso agora. Curva sua cabeça e fala: Senhor, eu quero voltar ao caminho antigo. Eu quero voltar a uma vida de santidade. Eu quero voltar a orar com intensidade. Eu quero voltar a comer a tua palavra, ler a tua palavra. Eu quero voltar, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar.
Deixe que a canção agora seja a sua oração. Abra os teus lábios e ore. Sussurre para o Espírito Santo. Oh Senhor, converte o nosso coração nessa manhã para Ti. Que nós possamos abandonar o nosso caminho mau e voltarmos para Ti. Que nós não possamos viver no impulso do nosso coração, das nossas vontades, mas possamos viver para Ti. Porque essa promessa é verdadeira de que um dia o Senhor virá e voltará para nos buscar a sua igreja. Eu oro agora pela tua igreja e peço que o Senhor os abençoe, que os dê a paz, resplandeça a luz do Senhor sobre eles e nasça a luz do Senhor sobre eles. Que o Senhor cerca por detrás e por diante sobre eles, coloca as tuas mãos. Seja abençoada a entrada e a saída dos teus filhos. Seja abençoado os filhos dos seus filhos. Abençoamos a sua casa, abençoamos os seus celeiros. Sejam fartamente cheios. Senhor, entra na casa deles, ó Pai, e os cura de enfermidades, para que saibam que este evangelho é o evangelho verdadeiro. Cura-os, ó Pai, de toda doença, de toda enfermidade, de toda dor. Quebra toda maldição. Liberta aqueles que estão presos, escravizados. Quebra, Senhor. Abra os olhos, abra o coração, em o nome de Jesus Cristo. E que o amor de nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.